Nesse vídeo, nós vamos aprender sobre as 3 principais recomendações do apóstolo Paulo. A paz do Senhor Jesus! Sou Rodrigo Souza, professor de escola bíblica, cristão, pentecostal e conservador. Na aula desta noite, vamos aprender sobre as 3 principais recomendações do apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 11. É a 9ª aula da Escola Bíblica Maranata. A nossa aula vai ser dividida em 3 tópicos: o viver quieto, os negócios e o trabalho. E o nosso título e o nosso versículo principal é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 11. Vamos ler. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhai com as próprias mãos, como vos ordenamos. Irmãos, Paulo começa o versículo 11 sobre a questão de o viver tranquilo, mas se esforçar para conseguir aquilo. É um paradoxo. Você vai se esforçar para ter uma vida de paz, né? Paz, podemos dizer, paz é tranquilidade, paz é não fazer nada. E não é bem isso que o apóstolo está querendo dizer. O apóstolo está recomendando ao quê? A abandonar uma vida de ociosidade, né, por opção, e adotar uma vida de testemunho baseado no equilíbrio e na moderação do evangelho. A sociedade em que esses crentes viviam era uma sociedade totalmente antagônica aos princípios do evangelho. Não é muito diferente de hoje. Era uma sociedade secularista, uma sociedade imoral, uma sociedade que não tinha noção do pecado e uma sociedade que era nociva a quem quisesse servir a Deus. E os tessalonicenses tinham essa responsabilidade. Quando estudamos o capítulo 4 inteiro, vemos ênfase em 3 situações: na santificação, no amor fraternal e agora no viver quieto, no cuidado dos seus próprios negócios e no trabalho. Então, Paulo quer demonstrar para eles que o viver quieto seria essa vida com equilíbrio, moderado, né? Moderado de maneira que você conseguisse os seus próprios objetivos, que você conseguisse servir a Deus de maneira adequada e que você fosse um testemunho perante a sociedade, né? O contrário de ter uma vida de paz, podemos dizer uma vida de ansiedade. Quando estudamos a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, versículo 31 e 32, Jesus está falando para um povo que está ouvindo a sua pregação e Jesus insiste em dizer que não adianta você viver inquieto, você viver numa vida de ansiedade desregrada, né? Quando a ansiedade toma conta dos seus sentimentos e da sua vida, sabendo que tem um Deus Todo-Poderoso que sabe o que é melhor para nós, né? Então, o cristão, né, o apóstolo Paulo, diz que o cristão ele deve buscar os seus objetivos sim, mas de uma maneira equilibrada, moderada e que consiga agradar a Deus. Segundo tópico, cuidando dos próprios negócios. Aqui, a nossa aula ela vai já em torno do quê? Havia crentes que não entendiam os limites da liberdade cristã, né? Além de ser ociosos, eles não respeitavam o quê? A intimidade dos irmãos, não respeitavam o quê? As particularidades de cada um, né? Se intrometiam, alguns até usavam do artifício do quê? Da fofoca, entendeu? E acabava causando um transtorno para o reino de Deus. Então, quando vemos essa palavra na Bíblia, quando vemos essa recomendação do apóstolo Paulo, podemos dizer o seguinte: normalmente a intromissão na vida de outras pessoas vem acompanhada pela fofoca, pelo hábito de falar mais do que deve, pela curiosidade e pela ociosidade. Então, ou seja, esses transtornos eram causados pela ociosidade que estava acabando, que esses irmãos não estavam
tendo esse desconfiômetro, né? Tendo essa percepção que estavam causando um transtorno para o reino de Deus. Terceiro tópico, que é o cristão e o trabalho, que é o tópico mais importante. O trabalho. Para nós é muito claro isso, né? Ter que trabalhar para sustentar a sua família, a sua casa, né? Uma pessoa que trabalha, que não é um desocupado, que não é um vagabundo. Para nós isso é muito óbvio. Só que para alguns irmãos daquela comunidade, né? Eles estavam usando de pretexto para não trabalhar e para ser sustentado ainda pela igreja. Acabava sendo um fardo para muitos da igreja, para muitos irmãos, né? E eles, um pouco dessa conveniência, um pouco desse entendimento, partia o quê? Da sociedade secular, né? Os gregos, eles abominavam o trabalho manual. Então, muitos irmãos que eram gentios, que eram pagãos, se converteram, mas não conseguiram ter essa diferenciação, né? Já o evangelho, o próprio judeu em si, já tem uma noção diferente do trabalho, né? O trabalho era um item essencial para que quando o pai de família tivesse um filho homem, né, era um item essencial para o menino explicar. O pai tinha a responsabilidade da educação do filho, a responsabilidade de preparar uma esposa para o menino e a responsabilidade de ensinar uma profissão. Então o judeu, para isso, era muito nítido. Só que para os irmãos que saíram de uma sociedade que acreditava de uma maneira errada, e esses irmãos penetraram no evangelho, se converteram, eles não conseguiram ter essa, podemos dizer, essa libertação, né? Tinham essa dificuldade. Então nessa parte o apóstolo Paulo ele vai bater muito forte. Trabalhai com as vossas mãos, entendeu? Como vos ordenamos. É muito conivente uma informação dessa, porque os irmãos da cidade de Tessalônica, eles tinham que ter diferenciação, né? A sociedade, a cultura da igreja, a cultura de Cristo com a cultura do mundo, né? Se nós aplicarmos para hoje em dia, né, também tem essa situação, né? Quando há aqueles que não trabalham porque estão desocupados, porque não conseguem emprego, né? São até especialistas, têm profissão, têm alguma coisa, porém não arrumou emprego devido à crise no país, à situação brasileira ou por uma série de situações. E tem aqueles que por opção decidem não trabalhar, usando o pretexto, né, que provavelmente pode requerer ser sustentado pela igreja, ou usando o pretexto que a situação do país é bastante complicada. Então, o trabalho. O que é o trabalho? O trabalho, ele foi ordenado desde a criação, né? Antes mesmo do pecado, antes mesmo de Deus amaldiçoar a terra, o trabalho já foi ordenado, lá em Gênesis capítulo 2. Se você perceber também, o trabalho também, ele tem uma conotação moral. O que é essa conotação moral? O trabalho é um exercício da vontade. O trabalho, ele dignifica o homem, entendeu? Há bastante versículos, principalmente em Provérbios, que falam o quê? Que aquele que se esmera, aquele que é perito na obra, não vai ser colocado perante a plebe, mas sim perante os reis. Quer dizer, então o cristão, ele tem que ser hábil, ele tem que ser ágil no trabalho, né? Você pode honrar a Deus com o seu trabalho. Talvez você pode falar, não, mas o meu trabalho não é o trabalho que eu gostaria de ter, ou eu estou me sujeitando àquilo para sustentar a minha família. Amém. Deus pode fazer algo tremendo na sua vida e preparar algo melhor de acordo com a sua profissão ou de acordo com o seu sonho. Porém, nós temos que ter essa percepção que o trabalho é fundamental para a igreja. O trabalho é fundamental para a congregação. Amém? Irmãos, essa foi uma aula bastante objetiva, uma aula bastante introdutória, a aula de número 9. Eu peço para os irmãos compartilhar esse vídeo, para os irmãos comentar no meu canal também, dar o curtir, se inscreve no canal do irmão Rodrigo Souza, entendeu? Literatura e Teologia. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe o nosso país, que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus tome conta de todos nós. Amém? Fiquem na paz.